Eu recebi hoje esse artigo, não tinha lido antes, é a primeira vez que eu vejo alguém falando como resolve, basicamente. Porque, de maneira geral, a gente já sabe que tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que preservar a evidência, tem que denunciar. E, de maneira geral, as pessoas não sabem como que remove o conteúdo das plataformas. Nós temos, por legislação, algumas formas de aplicar o que a gente chama de law enforcement, que é justamente forçar a aplicação da lei. O que eu já recomendei aqui para vocês, que são as plataformas tanto do Takedown do Nick Mac quanto a Stop NCII, ela vem justamente para remover esse conteúdo de imagens íntimas não consensuais. Elas são ferramentas que ajudam a aplicar o que a gente chama de law enforcement. Então, assim, law enforcement é basicamente um ecossistema que existe e é tudo aquilo que existe para proteger um direito e impedir até mesmo um abuso. Quando a gente fala de direito autoral, quando a gente fala de imagens íntimas publicadas sem consentimento, quando a gente fala de conteúdo infrator, a gente nem sempre precisa esperar a justiça para remoção daquele conteúdo. Só que se você for judicializar esse caso, se você for abrir um boletim de ocorrência, se você for entrar com processo judicial, é importante preservar as evidências. Quando a gente fala de a forma hoje mais segura de preservar essas evidências é com uma ferramenta, nós temos uma ferramenta brasileira maravilhosa que eu uso na minha empresa, eu uso com os meus clientes, que é da Verifact. E aí você faz todo o processo online, você mesmo entra na plataforma, paga, filma, né? Filma, entre aspas, né? Pela plataforma você vai registrando tudo aquilo que você precisa processar e aí a sua evidência está preservada sem que você precise ir num cartório e confiar num terceiro que pode ser fácil descredibilizado judicialmente por um perito, por exemplo, porque às vezes o que um cara do cartório tá vendo pode não ser verdadeiro. Agora, o que a Verifact te registra vai ser sempre verdadeiro. Enfim, isso é um papo para outro momento. Só que o que eu gostaria de frisar aqui é que muitas vezes o que a vítima quer é a remoção da circulação daquele conteúdo. E aí, quando a gente parte para esses conteúdos que estão infringindo algum direito fundamental, por exemplo, da intimidade, as plataformas elas têm por obrigação que remover aquele conteúdo. Então, elas têm lugares para a gente denunciar. Então, assim, aqui no perfil já tem o passo a passo para como que usa as plataformas de takedown do Nickmac e do Stop NCII, que é para que eles vão fazer essa automação em algumas plataformas, né, para remoção de conteúdo de imagens íntimas não consensuais. Então, tanto para maiores de 18 anos quanto para menores de 18 anos. Só que vocês sabem que eles não alcançam todas as plataformas. E aí, as plataformas, elas também precisam ter um formulário de denúncia direta e não serve só para imagens íntimas não consensuais. Também servem para difamação, discurso de ódio, roubo de imagem, deepfakes, porque estão usando, né, a sua imagem de forma não autorizada. Então, eu vou pôr algumas imagens aqui para vocês verem mais ou menos como que funcionam os formulários. Então, assim, tem a central de denúncias do Facebook, do Instagram, tem o formulário de denúncia do Twitter, que é o X. O próprio Google também tem um formulário de remoção de conteúdo, porque, assim, às vezes a gente sabe que se a pessoa jogar o nome, né, o nosso nome ali no Google, a pessoa vai ter acesso a, de repente, tudo que tá ali. Mas as plataformas, não importa se é uma plataforma de porn, elas também precisam ter esse formulário de remoção de conteúdo. É um trabalho de corno, porque assim, você tem que pegar link por link, mandar denúncia por denúncia. Se você não tiver um time de segurança ou alguém para fazer isso para você, mas é possível. Então, é só para dizer que assim, você não necessariamente precisa esperar a justiça para que isso seja removido da internet. E só um PS aqui, não é porque de repente a pessoa que publicou ela apagou que aquilo saiu da internet, entende? É por isso que a gente fala, às vezes se você tiver o link, mas essa página não existe mais. Tudo bem. No processo judicial, os profissionais podem pedir, ainda assim, e as empresas são obrigadas a ter por um período de tempo o que quer que tenha subido ou sido disponibilizado naquele ambiente. Então, assim,